Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de termodinâmica. O assunto será exergia e a solução do exercício 6.49 do livro do Shapiro, oitava edição. Ar inicialmente é uma pressão de uma atmosfera a uma temperatura de 4,6 graus centígrados e com uma massa de 1 kg é mantido em um tanque fechado e rígido. O ar é aquecido lentamente, recebendo 105,5 kJ por transferência de calor através de uma parede que separa o gás de um reservatório térmico que está a 171,3 graus centígrados. Esta é a única transferência de energia, do ponto que o ar sofre um processo internamente reversível e, utilizando o modelo de gás ideal, determine a variação de exergia e a transferência de exergia associada ao calor. Considere a temperatura do ponto do estado morto igual a 32,2 graus centígrados e a sua pressão de 103,25 kPa. Então, primeiro nós iremos calcular considerando apenas o ar como sendo o sistema, e depois para um sistema ampliado que inclui o ar e a parede, partindo do princípio que o estado da parede permanece inalterado. Bom, então aqui nós podemos observar um desenho esquemático do nosso exercício proposto. Aqui nós temos as condições do meu estado morto na escala Kelvin, 305,35 Kelvin. Aqui nós temos o nosso reservatório fechado e rígido e adiabático, que está a uma pressão de 1 atm, uma temperatura de 4,6 graus centígrados, apresenta uma quantidade de 1,1 kg de ar. Aqui tem uma parede que separa o meu reservatório fechado do meu reservatório térmico, que está a uma temperatura de 171,3 graus centígrados, uma temperatura de 444,45 Kelvin. Esse reservatório térmico fornece para o meu reservatório uma quantidade de calor de 105,5 kJ. O modelo de engenharia é o seguinte: energia cinética e potencial são desprezíveis, o reservatório é adiabático e rígido, o ar pode ser modelado como um gás ideal e o ar sofre um processo internamente reversível. Então, calcular primeiramente a variação da exergia e a taxa de transferência de exergia associada à transferência de calor, tomando como o ar como sistema. Então, aqui nessa linha tracejada, nós podemos observar o nosso sistema englobando apenas o ar que está contido dentro do meu reservatório. Bom, como em todos os exercícios, eu posso calcular primeiro as propriedades do fluido. Então, vamos primeiro buscar essas propriedades. Para o estado inicial, eu conheço a pressão e a temperatura. Mas como o ar é um gás ideal, eu conhecendo a temperatura, eu já posso calcular as propriedades do meu fluido. E nesse caso, então, indo na tabela A.22 do livro do Shapiro, nós encontramos para a energia interna esse valor e para a entropia de referência este valor também. Agora, para o estado final,
do estado final, eu não tenho informação nenhuma, não conheço nada do estado final. Mas, da primeira lei para um sistema fechado, podemos encontrar a energia no estado final. Então, aqui nós temos a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado, que diz que a quantidade de calor para ir do estado 1 ao estado 2, menos o trabalho necessário para ir do estado 1 ao estado 2, tem que ser igual à variação da energia do meu sistema, que no caso é a variação da energia interna, uma vez que essa energia cinética e potencial foram desprezadas. Então, como o meu reservatório é adiabático, o meu reservatório não realiza trabalho. Tá? Ele não realiza trabalho. Então, eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. A massa vezes a variação da energia específica entre o estado final e o estado inicial. O que eu estou procurando? Estou procurando a energia interna no estado final. Eu conheço a quantidade de calor que é fornecida para o meu sistema, eu conheço a massa de ar que eu tenho dentro do meu reservatório e conheço a energia interna, inicial, dentro do meu sistema. Então, eu posso explicitar essa expressão em termos da energia interna, chegando nessa expressão aqui, substituindo agora os valores correspondentes, eu chego nesse valor aqui para a energia interna do meu sistema no estado final. Então, agora eu já conheço todas as propriedades, tanto do estado inicial como do estado final. Mas ainda não conheço a temperatura. Eu vou precisar também da temperatura do estado final. E eu não conheço ela. Mas com o conhecimento da energia interna no estado final e com o uso da tabela A.22, por interpolação, nós podemos encontrar a temperatura e entropia de referência. Então, pegar essa seria a temperatura do estado final e essa seria a entropia de referência. Lembrando que esses valores aqui saem desta tabela por interpolação. Variação de Exergia. Então, a variação de Exergia para um sistema fechado, ela pode ser dada por essa expressão aqui, onde eu tenho a variação da energia interna mais o produto da pressão do estado morto, fez a variação do volume específico, menos a temperatura do meu estado de referência ou estado morto, fez a variação de entropia que eu tenho no meu processo. Como o volume do tanque não sofre variação e, por definição, a quantidade de massa para um sistema fechado é constante, os volumes específicos no estado inicial e final são iguais. Portanto, a minha equação, esse termo aqui é zero. E aí eu posso escrever ela. Como o meu gás, como o ar é um gás perfeito, então eu preciso calcular esse valor aqui. Eu não conheço essas entropias aqui. A entropia do estado final menos a entropia do estado inicial, eu não conheço. Eu conheço as entropias de referência. Mas, para um gás ideal, eu posso usar esta relação aqui, onde, conhecendo as entropias de referência e as pressões no estado final e no estado inicial, eu consigo calcular as entropias, a variação da entropia.
Mas eu também não conheço as pressões. Eu conheço a pressão no estado 1, mas eu não conheço a pressão no estado final. Mas o ar é um gás ideal. Se ele é um gás ideal, esta relação é válida. Pressão vezes volume específico igual a constante do gás vezes a temperatura. Lembrando que eu tenho que entrar nessa expressão com pressão absoluta e temperatura na escala Kelvin. Então, para o estado inicial, eu posso escrever P1 vezes o volume específico é igual a constante do ar vezes T1. E para o estado 2, eu posso escrever que a pressão no estado 2 é igual ao volume, já que eles são iguais, né? É igual a constante do ar vezes a temperatura no estado final. Dividindo ambas expressões, eu chego em uma relação entre pressão por temperatura. E aí eu posso pegar essa relação e substituir aqui, encontrando, porque T1 e T2 eu conheço. Então, nós chegamos nessa expressão. Agora, pegando essa expressão e substituindo na variação de exergia do meu sistema para o ar, nós chegamos nessa expressão aqui. Substituindo os valores que nós encontramos anteriormente, encontramos a variação de exergia para o ar, considerando apenas o ar como sistema, que é de 10,74 kJ. Bom, balanço de exergia para um sistema fechado. No slide anterior, nós calculamos a variação de exergia. Agora, nós vamos calcular a exergia destruída. Então, o balanço de exergia para um sistema fechado é dado por essa expressão, onde aqui eu tenho a variação de exergia do meu sistema é igual à transferência de exergia associada ao calor, dado por esse termo, que eu posso chamar EQ, né? Ou menos é dado que representa a transferência de exergia associada ao trabalho. Esse termo aqui é o trabalho útil e esse termo aqui é o trabalho que o meu fluido exerce para deslocar o ambiente externo, fazer o deslocamento da pressão externa, menos a exergia destruída que é dado pelo produto da temperatura do estado morto vezes a entropia, a geração de entropia. Esse termo é zero, né, porque o meu sistema não realiza trabalho e nem recebe trabalho. Esse termo é zero, por quê? Porque o meu processo é um processo internamente reversível. Então, a transferência de exergia associada à transferência de calor, que seria esse termo aqui, né, pode ser calculada, é igual à variação de exergia do meu sistema. Ou seja, a transferência de exergia associada ao calor é igual a 10,74 kJ. Agora vamos resolver o item 2, onde eu vou considerar a transferência de exergia associada ao calor e a destruição de exergia, só que agora para um sistema ampliado, que inclui o ar e a parede. Mas eu vou admitir que a minha parede, essa parede aqui, não sofre alteração nenhuma, ela permanece inalterada. Então, colocando aqui o meu sistema agora, englobando tudo, né?
pegando tanto o reservatório como a minha parede. Como o sistema agora é composto por materiais diferentes, balanço de XCG para um sistema fechado pode ser escrito da seguinte maneira. Então, agora eu tenho, dentro do meu sistema, eu tenho materiais diferentes. Eu tenho o ar e tenho uma parede. Eu não sei do que é essa parede. Ela pode ser de tijolo, ela pode ser uma parede metálica, tá? É uma parede. Mas ela é diferente dela. Então, a variação de XCG do meu sistema vai ser a soma da variação de XCG do ar mais a variação da exergia da minha parede. Então, o meu balanço de exergia para o sistema fechado é dado agora através desta relação aqui. Onde, como eu falei, né, a variação de exergia do ar mais a variação de exergia da parede. Isso aqui me dá a variação de exergia do meu sistema como um todo. Isso aqui representa, reforçando, né, a transferência de exergia na forma de calor, pelo processo de transferência de calor. Aqui representa a transferência de exergia por trabalho e aqui representa a exergia destruída. Esse termo é zero, novamente, né, porque o meu sistema não realiza e nem recebe trabalho. Lá a exergia associada à transferência de calor, ou seja, vamos calcular a exergia associada a este termo aqui. Então, substituindo os valores, aqui eu tenho que entrar com temperaturas na escala Kelvin. O calor fornecido pelo meu reservatório térmico é 105,5 kJ. Então, nós chegamos que a exergia transferida na forma de calor é 33,02 kJ. Ar, parede, englobando tudo isso aqui. Então, veja o que está acontecendo. Eu tenho calor que está sendo transferido. Então, uma parte desse calor, dessa energia aqui, que poderia ser convertida em trabalho, ela vai se perder aqui na minha parede, que corresponde a 33,02. Então, tá a equação 1. Como o estado da parede permanece, como a variação de energia da parede é igual a zero. Por que ela é igual a zero? Porque, como eu falei na letra B, né, a parede permanece com as suas condições inalteradas. Ela não sofre alteração. Então, se ela não sofre alteração do estado 1 para o estado 2, a sua exergia também não tem variação nenhuma. Portanto, a exergia destruída é igual à exergia transferida por calor menos a variação de exergia do ar, que nós já calculamos no item anterior. Então, substituindo os valores, nós chegamos nesta relação aqui, 22,28 kJ. Esta é a exergia destruída, ou seja, a exergia que eu estou perdendo, eu estou destruindo. Este valor aqui não é uma exergia destruída. Ela foi utilizada para aquecer a minha parede, no caso, manter a minha parede em uma temperatura, uma determinada temperatura.
Mas essa aqui eu perdi. Essa exergia aqui, eu perdi a capacidade de gerar trabalho. Observação. A partir da análise do sistema ampliado, a transferência de exergia associada à transferência de calor para a parede é de 33,02 kJ, que ocorre na temperatura do reservatório térmico de 444,45 Kelvin. E a transferência de exergia da parede para o ar ocorre em uma temperatura muito mais baixa e equivale a 10,74 kJ. A diferença é explicada pela destruição de exergia associada ao gradiente de temperatura através da parede, que é exatamente esse parâmetro aqui. Então, se a gente voltar alguns slides atrás, essa superfície aqui da parede está a uma temperatura quase próxima dessa aqui, digamos, 170 graus centígrados. Enquanto que a minha parede interna estaria talvez a 5 graus centígrados. Então, a exergia transferida na forma de calor para o ar aqui dentro está partindo de uma temperatura de 5 graus centígrados, bem menor dessa superfície aqui, que é de 170 aproximadamente. Então é isso que está aqui. Está sendo explicado aqui. Por isso que tem essa diferença. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.